Muito bom dia. Comecemos o nosso dia fortalecendo a nossa fé e a nossa caminhada com Deus, um dia de cada vez. Senhor Deus, agradecemos por esse novo dia e pela oportunidade de estarmos em Tua presença. Que o nosso coração esteja aberto para ouvir a Tua voz e que nossa mente seja iluminada pela Tua sabedoria. Fortalece nossa fé e ajuda-nos a confiar plenamente em Ti em todas as situações. Que este momento de reflexão nos traga paz, esperança e clareza para caminhar conforme a Tua vontade. Colocamos tudo em Tuas mãos, sabendo que Tu nos guiarás com amor e graça. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço. Amém. Hoje vamos refletir sobre Mateus capítulo 17, versículo 20, que diz assim: Ele respondeu: Por que vocês têm tão pouca fé? Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 20. Ele respondeu: Por que vocês têm tão pouca fé? Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Esse versículo de Mateus faz parte de um episódio em que Jesus estava mais uma vez confrontando os discípulos e lhes ensinando sobre a importância da fé verdadeira. O contexto dessa passagem é muito significativo. Um homem levou seu filho, que estava possuído por um espírito maligno, para que os discípulos o curassem. No entanto, apesar de seus esforços, os discípulos não conseguiram libertar o menino da possessão. Quando o pai do menino foi até Jesus para pedir ajuda, ele curou o filho do homem instantaneamente, mas depois repreendeu os discípulos, dizendo: Por que vocês têm tão pouca fé? O que levou Jesus a fazer essa repreensão? Os discípulos, que haviam sido capacitados por Jesus para realizar curas e milagres, como vemos em algumas passagens anteriores do Evangelho, estavam diante de um desafio que parecia ser mais difícil do que haviam enfrentado antes. Ao não conseguirem curar o menino, Jesus percebeu que eles estavam se apoiando mais em suas próprias forças do que na fé genuína no poder de Deus. Ao repreendê-los, Jesus estava chamando-os à reflexão sobre a verdadeira natureza da fé. Ele não estava dizendo que a fé deles era pequena no sentido de ser insignificante, mas que eles não estavam exercendo a fé verdadeira que é necessária para enfrentar as adversidades. Quando Jesus fala sobre uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ele não está comparando a quantidade de fé com o tamanho da semente, mas destacando que até a menor quantidade de fé genuína pode ter um grande poder quando direcionada corretamente. O que significa fé do tamanho de um grão de mostarda? O grão de mostarda era uma das sementes menores conhecidas na Palestina da época, e a comparação usada por Jesus ajuda a ilustrar que a quantidade de fé não é o que importa, mas a qualidade dessa fé. A fé verdadeira, mesmo que pequena, é capaz de realizar coisas incríveis. Jesus estava ensinando que, ao depositar nossa confiança em Deus e em seu poder, até mesmo as situações mais difíceis podem ser superadas. A fé verdadeira não é sobre tentar controlar os resultados, mas sobre confiar plenamente que Deus pode agir, independentemente de como a situação parece. Ao dizer que podemos mover montanhas, Jesus está usando uma metáfora poderosa. Ele não está sugerindo que literalmente moveremos montanhas com as nossas palavras, mas está enfatizando que não há obstáculos
ou físicos ou espirituais, que sejam intransponíveis para aqueles que têm fé verdadeira em Deus. Quando falamos de mover montanhas, estamos falando sobre a capacidade de superar dificuldades, desafios e até problemas que parecem impossíveis de serem resolvidos. Com fé verdadeira, tudo se torna possível, porque essa fé nos conecta com o poder ilimitado e iluminado de Deus. A repreensão de Jesus aos discípulos não é apenas sobre a falta de fé deles, mas também sobre como a fé deve ser exercida. A fé não é apenas crer, mas agir de acordo com essa crença. A verdadeira fé não se limita a palavras ou desejos superficiais, mas a uma confiança inabalável no poder de Deus para agir em nossas vidas, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Jesus estava ensinando aos discípulos, e a nós também, que a fé verdadeira não é algo que se baseia em circunstâncias externas. Não é a situação que define a fé, mas sim a confiança que temos em Deus, independentemente da situação. Isso significa que, mesmo quando as coisas parecem fora do controle, precisamos confiar que Deus é maior que qualquer dificuldade e que Ele tem o poder de transformar qualquer situação, se for da sua vontade. Na nossa vida cotidiana, enfrentamos muitas montanhas, desafios como problemas financeiros, dificuldades em relacionamentos, doenças, medos, incertezas e até crises espirituais. E muitas vezes, assim como os discípulos, podemos nos sentir impotentes diante dessas situações. Podemos tentar resolver as coisas com nossas próprias forças e, quando não conseguimos, podemos nos sentir desencorajados ou até perder a esperança. No entanto, a lição de Mateus 17:20 é clara. A fé verdadeira é o que nos capacita a superar qualquer obstáculo. Mesmo que nossa fé pareça pequena ou fraca, ela é suficiente quando colocada nas mãos de Deus, o nosso Todo-Poderoso. Jesus não está nos chamando para ter uma fé grande ou extraordinária, mas uma fé genuína, uma confiança de que, mesmo nas dificuldades, Deus tem o controle de tudo e pode agir de maneira poderosa. Em momentos difíceis, quando as situações parecem distantes e as dificuldades se acumulam, podemos olhar para Mateus 17:20 e nos lembrar de que, mesmo uma pequena fé pode fazer grandes mudanças. Podemos começar a orar com confiança, mesmo em meio à incerteza, pedindo a Deus que nos ajude a confiar em seu poder. Em vez de tentarmos resolver tudo sozinhos, podemos entregar nossos medos, nossas lutas e nossas preocupações a Ele, sabendo que Ele pode transformar qualquer situação. Além disso, esse versículo nos chama a olhar para as nossas próprias vidas e refletir sobre a qualidade da nossa fé. Será que confiamos verdadeiramente em Deus ou estamos tentando confiar apenas em nossas próprias forças? A fé verdadeira é aquela que não depende de como as coisas parecem, mas de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Portanto, depois de tudo que ouvimos, vamos unir nossos corações em oração, entregando tudo a Deus para que Ele haja em nossas vidas. Senhor, eu te agradeço porque Tu és um Deus poderoso, capaz de fazer tudo, mesmo o que parece impossível. Hoje eu reconheço que muitas vezes minha fé tem sido pequena e limitada. Peço perdão por tentar resolver as coisas por conta própria, sem confiar plenamente em Ti. Senhor, ajuda-me a ter uma fé verdadeira, mesmo que pequena, e a confiar que Tu és capaz de mover montanhas na minha vida. Quando os desafios surgirem, que eu não perca a esperança, mas que eu olhe para Ti com confiança, sabendo que, com a Tua ajuda, nada é impossível. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a cada novo dia nossa confiança em Deus se renove
e que possamos seguir firmes na fé, sabendo que Ele sempre nos guia e nos sustenta. Que nossa fé cresça a cada dia e que Deus nos abençoe sempre. Um abraço, nos vemos amanhã. Fiquem com Deus.